O atacante Pedro Raul de saída do Corinthians. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador que foi especulado no Goiás, o que disse o Lucas Andrino também a respeito do atleta. Da mesma forma eu quero comentar, ainda repercutindo a entrevista do CEO, do Lucas Andrino também, diretor de futebol, na última terça-feira, onde eles citaram a saída do Goiás também da Copa Verde, a minha opinião a respeito desse assunto, que é uma decisão para mim errada da diretoria alviverde, da mesma forma com a continuidade do Wagner Mancini. Não concordo com ela, mas eu entendo alguns pontos e eu quero tentar explicar aqui para vocês, tá? Só antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e conferir o link também da Pix Brasil, que agora é a jogo de ouro para você apostar ainda com mais segurança aqui no território brasileiro, a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para repercutir a entrevista do Luciano Patiello, também do Lucas Andrino, nesta última terça-feira, onde eles confirmaram a ideia, a pretensão de seguir com o trabalho do Wagner Mancini para o ano que vem. É uma ideia que eu não concordo com ela 100%, mas eu entendo o propósito do que disse o Lucas Andrino na entrevista. Era basicamente o seguinte: o Goiás ele vê como importante, na visão do Andrino, a continuidade de profissionais e um trabalho de longo prazo. Isso também eu concordo, por isso que eu digo que eu concordo em partes. O Mancini também, nos trabalhos que ele fez pegando do início, o início de temporada, com a montagem do seu elenco, geralmente ele se saiu bem. Foi o caso, por exemplo, do América Mineiro, né, na temporada de 2022, tá certo? 2022, onde ele começa lá no América, fica até o ano passado, ele chega na metade do ano no Ceará, na reta final, melhor dizendo, de 2023, e teve números inclusive semelhantes a do Goiás desse ano. 12 jogos e 3 vitórias pelo Ceará. Pelo Goiás, 13 partidas e apenas 4 vitórias. Do Ceará ele começa bem esse ano, inclusive, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, mas na Série B não conseguiu engatar a sequência. Eu não acho que o Wagner Mancini seja o pior técnico do mundo para a Série B. Longe disso, é um cara que tem experiência. Eu percebi que o Mancini ele estava um pouco abalado quando ele chegou no Goiás. Eu não sei se meio desmotivado na questão do futebol. Só que dos últimos jogos eu venho gostando um pouco mais do espírito do Mancini, tanto na beira do gramado quanto também nas entrevistas. Desde o jogo contra o Coritiba, eu vejo que é um Mancini um pouco mais atento, um pouco mais em alerta do que aquele quando chegou no Goiás. E o Hever também é um cara que eu apostaria para o Goiás também nos próximos anos. Então, assim, é complicado citar, mas eu entendo o Goiás tentar fazer esse projeto de começar 2024 sem demitir o Lucas Andrino, sem demitir o Patiello e mantendo o Mancini no comando, pelo fato de ter uma sequência em um trabalho, um projeto, algo que não aconteceu nesse ano. Vai lembrar, o Goiás trocou de um, foi para o outro, troca de novo, e isso não tem como funcionar em lugar nenhum. Só que você ter também profissionais ruins em cada um desses comandos, você também perde tempo. Então eu tenho esse receio de, beleza, vale sim continuar com o Mancini para o ano que vem? Vamos ver essa reta final de Série B. Eu acho que é algo plausível sim a gente pensar. Por exemplo, o Lucas Andrino é um bom diretor de futebol. Talvez dar mais uma chance para o Campeonato Goiano? Pode ser, para não tentar, aquela coisa de ficar mudando o tempo inteiro. Só que se chegar no Goianão e a gente não ter o resultado que se esperava, a gente vai olhar para o final da temporada e ter pensado, por que não trocou todo mundo já em uma virada de ano? Enfim, são pontos, o Goiás precisa correr esse risco. Eu aprovo hoje, tá? Sendo bem honesto com vocês, eu aprovo 60% dessa ideia, tá? Da continuidade do Mancini. Vamos ver o que ele apronta na reta final da Série B também. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto, esse receio que nós como torcedores do Goiás sempre tem, da diretoria conseguir no mercado e trazer um técnico ainda pior, mas não vejo que foi o único problema do Goiás, seja o Mancini ou o Lucas Andrino, e principalmente a postura, a falta de vontade, a falta de perfil também desses jogadores na Série B. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Pix Brasil, agora a jogo de ouro, entrando 100% nas leis do Brasil, para você apostar ainda com mais segurança com a jogo de ouro. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link no comentário fixado. Por exemplo, esse próximo jogo do Goiás contra o América Mineiro. Vitória do Verdão fora de casa, pagando 4,75 a cada real apostado. Um empate a 3,40 e vitória do América em casa,
1,73. O empate entre Brusque e CRB a 3,10 e vitória do Amazonas contra o Avaí a 2,08. As outras cotações também na Série A do Campeonato Brasileiro, a sequência da Série B do futebol nacional você encontra com a Pix Brasil e os jogos do futebol internacional agora com a Jogo de Ouro. Faça o seu cadastro, é só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A outra informação também, tá? Esta foi confirmada pelo Caio Munif após a entrevista de ontem do Lucas Andrino, do CEO o Patiello, que é a ausência do Goiás na Copa Verde do ano que vem, tá? Eu até mencionei isso em outro vídeo que eu gravei, acho que foi daquela punição do Galhardo, onde eu mencionei que para o ano que vem o Goiás só não teria a Copa do Brasil, mas a Copa Verde o Goiás classificaria sim, porque mesmo o Campeonato Goiano tendo só 3 vagas, o Goiás, que não chegou nem na semifinal, ele entraria na Copa Verde por conta do ranking, né? O ranking da CBF, o regulamento da Copa Verde prevê que os 3 melhores clubes do ranking que estão fora da competição através dos seus estaduais, eles também têm vaga garantida na Copa Verde. E segundo informações aí também do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, um abraço para ele, garantiu que não continuará, o Goiás não jogará a Copa Verde do ano seguinte, o que eu acho sim uma tremenda bobeira, um desperdício da diretoria do Goiás, tá? É uma competição que ela é sim, tem uma premiação inclusive maior do que do Campeonato Goiano. Quando o Goiás ganhou no ano passado foi de R$400 mil, e o principal, entrando na terceira fase da Copa do Brasil no ano seguinte, o Goiás que nem nesse ano está na Copa do Brasil, né? Então assim, eu acho que você perdeu uma chance de já carimbar a Copa do Brasil de 2025 com um título, chegando numa terceira fase, sendo que o Goiás não vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem, ou seja, sobra mais datas livres. Eu acho uma tremenda bobeira essa decisão da diretoria do Goiás, acho que é sim um grande erro para o ano que vem, tá? E principalmente o Goiás é um clube que precisa de títulos. Seria até mesmo uma possibilidade, falando assim do ano mágico, do Goiás sair com a tríplice coroa, tá? É um absurdo pensar que o Goiás ganharia um campeonato goiano, uma Copa Verde, uma Série B, hoje sim, mas com um time bem montado, uma estrutura profissional, bons jogadores, isso não seria nenhum absurdo. Então, para mim, o Goiás erra nesta questão e principalmente por ter um calendário mais livre, né, para o ano que vem. Acho que não faz o menor sentido e essa condição de entrar na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte, que ela tem que ser muito valorizada pelo Goiás. Por quê? O Goiás eu acho que, assim, pelo que eu acompanho de futebol, eu não conheço nenhum clube que tem tantas eliminações recentes, vexatórias no seu currículo, como o Goiás, né? Puxando aqui de cabeça agora na Copa do Brasil, clubes que geralmente derrapam nas primeiras fases, o Goiás faz muito isso, o Coritiba também, e o Avaí, tá? Acho que são os clubes assim da Série A que eu vejo que mais passa vergonha. O Atlético Goianiense, por exemplo, não tem essa característica, tá? Por quê? Porque monta times melhores no começo de ano e geralmente não é eliminado por um time inexpressivo na primeira ou segunda fase. Nem o Vila Nova, né, nos últimos anos, vem fazendo isso mais. Então mostra também que o Goiás, quando puder sair, quando der essa brecha de pegar, né, uma Copa do Brasil mais à frente, ele tem que abraçar e também preservando a sua imagem perante o torcedor. Pode deixar a sua opinião, torço muito para que o Goiás mude de opinião até lá, né, já que não saiu ainda a tabela da Copa Verde, mas penso que seria uma oportunidade jogada fora, porque o Goiás e qualquer clube de futebol, ele depende de títulos e é uma competição onde o torcedor do Goiás ele vislumbra sempre o caneco. Tem outro aspecto também, que como o Goiás entrou na terceira fase da Copa do Brasil, ele já ganhou quase 5 milhões nesse ano só de jogar a Copa do Brasil. Então dá para dizer que nessa premiação aí da Copa Verde, né, do ano passado, o Goiás colocou no caixa basicamente 5 milhões e meio. É isso, né? E vai dizer que uma competição dessa, enfrentando times da Série B, né, não é vantajoso? Óbvio que é, né? Óbvio que é. Agora outro assunto que eu quero comentar com vocês é do Pedro Raul, né, jogador de 27 anos de idade, que não joga no Corinthians desde o dia 15 de setembro. Caramba, já tem um mês. Eu lembro desse jogo, Botafogo e Corinthians, acompanhei os minutos finais. Pedro Raul entrou faltando 8 minutos, já tem um mês, né, que o Pedro Raul não entra em campo. Gols, então, aí é mais longe, né? O último gol dele é no dia 9 de abril. Pedro Raul, segundo informações do ex-jogador e agora jornalista, comentarista, o Zé Elias, ele tem um acerto, deve ser emprestado para outro clube no futebol
pode ser futebol brasileiro ou internacional, para o ano que vem. Tá? Essa informação ele participou do programa na CNN e comentou o seguinte, abre aspas, pelo menos a última informação que eu vi, me parece que encontraram um clube e ele deve sair. Acho que por empréstimo, fecha aspas. Hoje o Pedro Raul ele recebe algo na faixa de R$750 mil mensais e foi comprado pelo Corinthians por 24 milhões de reais. O Lucas Andrino, ele comentou, né, sobre o Pedro Raul, em uma entrevista que ele deu à Rádio Band News. Ele afirmou que não foi procurado, não estava no radar, mas que é um jogador que sempre será lembrado e que não pode, né, fechar as portas, descartar um jogador da qualidade do Pedro Raul. Essa entrevista do Lucas Andrino, eu acho que aconteceu em meados de maio, acho que foi mais ou menos isso, maio, junho desta temporada agora de 2024. Óbvio que é assim um jogador muito caro, né? Não tem nem como você falar com um jogador de 700 mil para a Série B compense, mas eu vejo que é um jogador que mesmo tendo essa característica de Série A, ele pode perfeitamente funcionar em uma Série B. Seria assim essa contratação de peso, que eu penso que o Goiás precisa fazer algumas delas para o ano que vem. Não necessariamente um jogador de 500 mil, não é isso, mas o Goiás ele pode sim se dar o luxo de buscar alguns atletas dentro desse cenário. Talvez 2 de 300, 1 de 400, dá, tá se puxando e apertando um pouquinho a folha, dá, principalmente se o Goiás tiver organização e fazer um planejamento desde o começo do ano. No Corinthians, somente 3 gols marcados pelo Pedro Raul em 30 jogos e como ele está em baixa no mercado, não seria nenhum absurdo, por exemplo, o Corinthians emprestar o jogador pagando metade do salário. Então você pegar aí 750 mil dividido por 2, né, aí o salário já não fica tão astronômico assim, algo na faixa de 375 mil reais mensais. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse cenário também para o ano que vem o Goiás que precisa encontrar seu homem gol, beleza? Não esqueça de conferir o link da Pix Brasil, agora jogo de ouro no primeiro comentário fixado e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!